Com as bênçãos de Deus, damos início à 139ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Paulinho Bola fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Solicito ao vereador Jandelite fazer leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 10º. Todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, julgada por um tribunal independente e imparcial em determinação dos seus direitos e obrigações e de qualquer acusação criminal contra elas. Solicito ao vereador Chico da Capoeira fazer leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa. Presente. Rivera. Adilson Balduino. Presente. Jean da Elite. Presente. Chico da Capoeira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Coloque em discussão a ata da 138ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 16 de setembro de 2024. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 138ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do veto total número 4, 2024, ao autógrafo número 2366 de 2023. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos número 210 de 2024, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 30, 2024, que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. Anuncio o recebimento da moção número 29, 2024, e anuncio o recebimento do requerimento 236, 2024, que solicita regime de urgência na deliberação da moção número 29, 2024. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 233, 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvir o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio em consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Volney de Oliveira, ocorrido no dia 13 de setembro de 2024. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 16 de setembro de 2024. Vereador Gediel de Carvalho. Feito. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Volney de Oliveira. Solicito ao secretário que continue a leitura do requerimento, senhores vereadores. Requerimento número 234, 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, considerando que no bairro do Alto Itararé há um descarte irregular de resíduo no tanque Maurel Miller, e o que tem causado sérios danos no meio ambiente e à qualidade da água local. Considerando que esse problema tem gerado preocupação entre os moradores e que está comprometendo a saúde pública e a biodiversidade da área. Requeiro à mesa ouvir o plenário, seja
seja oficiado à base operacional da Sabesp de Alumínio, solicitando o seguinte pedido de informações. Quais são ações planejadas ou já implementadas para fiscalizar e coibir o descarte irregular de resíduo nesta área? Existem procedimento específico para denunciar e tratar casos como este? Se positivo, quais? Se negativo, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 16 de setembro de 2024. Chico da Capoeira, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Boa noite a todos. Esse requerimento está registrado aqui na Câmara Municipal, requerimento 234 de 2024, onde eu questiono a Sabesp, por meio desse requerimento ao prefeito, sabendo que aquela área ela foi contemplada por algumas ações que partiram dos vereadores, os quiosques, os equipamentos de atividade física, entre outros trabalhos mais indicados aí por essa casa. Então, a gente tem tido aí uma cautela com o local, porém, a Sabesp vem na contramão, cometendo aí esse crime ambiental. Então, eu espero que o departamento responsável pelo meio ambiente e o senhor prefeito leve isso adiante e tome as devidas providências com relação à Sabesp, que é uma empresa que tem deixado a desejar e muito aí nessa questão, cometendo aí um ato bem desagradável, fazendo descarte de esgoto naquela área. Essas são as minhas considerações, presidenta. Continue em discussão, requerimento 234. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte, vereador. Parabéns pelo requerimento, vereador Chico. Infelizmente, é vergonhoso ver a situação que a Sabesp coloca na nossa cidade. Este não é o único vazamento de esgoto que está comprometendo a nossa natureza. Há 3 anos e meio eu tenho buscado diálogo, tenho buscado um meio de que eles ajam de forma que suprimam essa deficiência. Nós temos esse problema lá em cima, no Tancão, aí seguindo a rede de esgoto na chácara do Dito Mineiro. Depois nós temos aqui embaixo, próximo ao pesqueiro. Nós temos também aqui na casa do senhor André, que inclusive é funcionário aqui da Câmara Municipal, esse esgoto vaza constantemente, contaminando essa nascente. Aqui na sequência, ele segue quando, na entrada do bairro Itararé, na rua Maximiliano Saldanha, constantemente também, aquela nascente é contaminada pelo esgoto da Sabesp. E, para piorar, né, nós temos aqui o vergonhoso depósito de esgoto aqui no Bugrão, onde a CBA despeja esse esgoto há muitos anos. Entrei com vários pedidos para que eles tomassem uma decisão a respeito e a Sabesp assumisse. Essa novela se segue. Fiz essa cobrança na semana passada ao encarregado. Estou levando essa cobrança à superintendência da Sabesp em Botucatu. E o próximo passo é pedir para que o próximo prefeito contemple um contrato, um convênio com a Arcesp, que é a instituição responsável por fiscalizar a Sabesp, e tome as devidas providências, porque, infelizmente, a nossa prefeitura, até os dias de hoje, não autuaram a Sabesp, não notificaram, não tomou nenhuma providência para que esse problema seja suprimido. É triste, é vergonhoso, é revoltante, mas eu não vou desistir de buscar a solução para esse problema, que é realmente grave, e conte com a minha ação, com a minha dedicação, para que nós possamos resolver esse problema gravíssimo. Continue em discussão, requerimento 234. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo.
Requerimento número 234, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, venho solicitar informação sobre a previsão da manutenção da porta de correr do posto de saúde do Itararé. Conforme informado por munícipe, a porta de entrada principal encontra-se quebrada, oferecendo risco tanto aos pacientes quanto aos funcionários, uma vez que há a possibilidade de queda da mesma. Diante dessa situação, o acesso ao local tem sido feito pelas portas dos fundos, o que gera desconforto e transtorno para a comunidade que utiliza o serviço de saúde. Desta forma, solicito que seja informado a data prevista para o conserto da referida porta, garantindo a segurança de todos e a continuidade do serviço de saúde com a infraestrutura adequada. Requeira a mesa ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O departamento competente poderia informar a data prevista para o conserto da porta de correr do posto de Itararé? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 19 de setembro de 2024. Jean da Elite, vereador. Feita. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 140, 2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, verifique a possibilidade de implantar faixas amarelas na extensão da rua Vereador Alcides Bianco, bairro Granja Modelo. Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 16 de setembro de 2024, Chico da Capoeira, vereador. Passamos ao tema livre, temos inscrito o vereador professor Gediel, 15 minutos com a parte, vereador. Saudar a todos com boa noite, a presidente dessa casa, a professora Meire, os demais pares, nosso muito boa noite, e aqueles que nos assistem nas redes sociais, a comunidade aqui presente também, uma boa noite. Estou trazendo um assunto nessa noite. Estive esse final de semana constatando que a penitenciária é uma denúncia que nós vamos levar para os órgãos competentes para fiscalizar. Mas o que nós presenciamos é lamentável, um absurdo contra o meio ambiente e contra as famílias que ali residem próximo daquele córrego ou riacho ali que faz a divisa entre Sinindu e Mairinque. Nós constatamos um cheiro forte, não era calor, não estava calor. O tempo estava ameno. Imagino com calor enorme, aquele esgoto da penitenciária, que ali da divisa tem aproximadamente 2 quilômetros ou 2,5 quilômetros, a tubulação da rede de esgoto da penitenciária desemboca ali nesse córrego. E ali contamina o meio ambiente. É lamentável que essa penitenciária não tenha um tratamento eficaz para evitar o dano ao meio ambiente e também o cheiro que é exalado naquele local, que as famílias que ali residem no Sinindu sentem muito forte o cheiro. E aí traz todo esse incômodo e essa insegurança e essa situação de saúde pública agravada por uma irresponsabilidade de uma penitenciária que é do governo do Estado. A responsabilidade da penitenciária do governo do Estado tem que tratar os seus resíduos para não jogar no meio ambiente. E nós estaremos comunicando a CETESB e outros órgãos para que realmente venham e constate. E os moradores nos informaram que tem alternância de dias, tem dias que está insuportável, tem outros dias que é até tolerável. Então, dá para subentender que tem dia que trata, tem dia que não trata e joga a céu aberto todo um produto que é produzido dentro da penitenciária, o seu esgoto, e jogado ali
eu fiz uma gravação e a gente vê ininterruptamente jogando aquela água com fezes no meio ambiente. E com água de pia, que é ali contaminando o nosso meio ambiente. E, de igual forma, nós também já levamos, vereador Chico, para a Sabesp, inclusive estiveram resolvendo um problema primeiro na frente lá do Bar do João, do outro lado tem um ponto de ônibus e atrás tem uma caixa de inspeção da Sabesp. E ali constantemente estava transbordando de detritos, de fezes, de esgoto e também contaminando o meio ambiente lá. E agora ali do lado da rua Orlando, no Itararé, quando você chega à direita, quando estão fazendo uma terraplanagem ali para construir um espaço de lazer, você também constata a irresponsabilidade da Sabesp em não resolver e bombear todo esse esgoto lá para a estação de tratamento de esgoto lá da estrada Horácio Lourenço, lá no Brejo. Foi feito todo aquele investimento de uma estação de tratamento de esgoto e tem que ser tratado 100% de esgoto e não jogar no meio ambiente. Esses dias eu tive reclamação, passei para o responsável da Sabesp, ele me deu retorno, mas novamente está acontecendo. E vamos reiterar quantas vezes forem necessárias para cobrar uma atuação e um investimento da Sabesp para que bombeie todo esse esgoto lá para a estação de tratamento e ali dê o destino final depois do tratamento de esgoto. Então, era essa a nossa mensagem, a nossa... Poderia falar um nome mais forte, mas vou usar lamentável essa situação, em pleno século XXI, nós estarmos aqui tratando e denunciando uma concessionária pública municipal, que eu vou também solicitar para que a Sabesp, ou vamos ter que acionar a concessionária de água, de saneamento básico lá de Mairinque, porque está sendo jogado ali no nosso riacho, no nosso córrego ali, no Sinindu, esse material sem tratamento. E a responsabilidade também é da concessionária de água e esgoto do município de Mairinque, que realmente esse material fique por lá e não seja depositado e jogado nesse nosso meio ambiente aqui. Então, estaremos, de uma forma veemente, registrando o nosso repúdio a essas atitudes que afetam o nosso meio ambiente e pode afetar a nossa qualidade de vida de curto e médio prazo. Então, a Sabesp, a CETESB que nos aguarde, a Sabesp que deu uma posição com relação ao esgoto do Itararé e que os órgãos fiscalizadores não amenize nada com relação à penitenciária e ao governo do Estado. Nós precisamos que a água que chega ali, que chegue uma água limpa e não dejetos de fezes e resíduos de uso de pia jogado ali no nosso meio ambiente. Seriam essas minhas colocações, doutor Prete. Então, nós precisamos realmente nos preocupar com essa situação e levarmos em conjunto uma denúncia aos órgãos para que realmente proteja o nosso meio ambiente e, assim, de forma eficaz, a fiscalização do Poder Legislativo possa ter seu resultado, tendo em vista uma provocação que está sendo feita nessa noite e que nós levaremos a todas as entidades e órgãos governamentais que fiscalizam o meio ambiente. Obrigado, tenham boa noite e uma ótima semana. Dando continuidade ao tema livre, temos inscrito o vereador DJ Delcinho, 15 minutos com a parte, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, população que nos assiste no plenário, população que nos assiste nas redes sociais, população essa que eu reverencio todos os dias por estar aqui representando. Eu vou fazer uso da minha fala para corroborar com a fala do vereador Gediel, com o requerimento feito pelo vereador Chico da Capoeira. Nós estamos aí
prestes a fechar o ciclo de 4 anos dentro dessa Casa de Leis, representando a população. Assim que eu adentrei esta Casa de Leis, a minha grande crítica era direcionada à Sabesp, pela deficiência nos trabalhos prestados para a nossa população. Eu notei que Deus é maravilhoso e, dentro dessa generosidade, houve a troca do encarregado da Sabesp, onde a pessoa que começou a atuar na nossa cidade se mostrou alguém um tanto comprometida e responsável. E por que eu digo isso? Porque o vereador Jean deve se lembrar da reunião que nós tivemos com o antigo encarregado. E nessa reunião, né, vereador Jean, esse encarregado se mostrou um tanto mentiroso, de má fé, de mau caráter, nos falando absurdos para dificultar o nosso trabalho, quando na verdade ele só precisava falar a verdade ou se calar. Mas depois, conforme nós fomos adquirindo experiência, percebemos que ele, na verdade, era um irresponsável e só prejudicou a nossa comunidade, a nossa cidade, com seus serviços de péssima qualidade. Por que eu digo isso? Porque assim que nós chegamos, nós encontramos pessoas com diversos problemas de esgoto que invadia suas residências, esgoto que constantemente vazava nas ruas, e as pessoas sofriam, não só os transeuntes, como os comerciantes que estão tentando empreender na nossa cidade, com o mau cheiro, com os dejetos. E eu posso dizer graças a Deus, porque eu imagino que unanimemente os vereadores irão dizer a mesma coisa. Hoje os funcionários da Sabesp que se encontram na nossa cidade procuram fazer o seu melhor, mesmo estando aí no número bastante reduzido diante das ocorrências que nós temos aqui. E o senhor Leonildo, o senhor Daniel, eu tenho a obrigação, me sinto na obrigação de citar nomes, senhor Leonildo, senhor Daniel, senhor José Carlos, o senhor Sander Newton também, que se encontra afastado por conta de uma cirurgia. E eu tenho que dizer isso porque não importa o horário, eles estão sempre à nossa disposição para buscar uma solução para diversos problemas crônicos que afetam a nossa cidade, principalmente no que diz respeito à qualidade da água e ao fornecimento e ao tratamento do esgoto. E por que eu falo da qualidade da água? Porque assim que nós assumimos aqui na nossa cidade o primeiro ano de legislatura, a qualidade da água, todo mês de janeiro, na época das águas, na época das chuvas, nós tínhamos um problema sério de falha no fornecimento de água e problema sério na qualidade da água. E se os senhores notarem, há 3 anos e meio nós não temos esse problema mais. Aquele problema da água com cheiro, da água com sujidade, da água com excesso de carvão ativo, nós não temos mais. Nós tivemos problemas isolados, sim, que foram falha da Sabesp e da CPFL, por conta da falta de energia. Nós tivemos um problema sério de fornecimento de água em alguns bairros, que culminou aí com a chegada do caminhão-pipa para poder auxiliar. Problema este que o senhor Leonildo se esforçou, e agora a nossa captação de água na represa de Itupararanga será munida de um gerador, onde a qualquer momento que faltar energia, nós não teremos o problema na captação de água. Tudo isso graças ao esforço dele, que levou esse assunto até a superintendência da Sabesp, e mesmo no momento em que a Sabesp passa por um processo de privatização, ele conseguiu esse feito, e a equipe de engenharia já veio, realizou os estudos na área de captação de água da represa de Itupararanga, e este gerador será implantado na nossa cidade. Infelizmente, os problemas são muitos, e eu não sou o único que sabe disso. Imagino que os demais vereadores também vivenciam os outros problemas causados aqui pela falta de qualidade no serviço prestado pela Sabesp. Infelizmente, um deles é a operação do tapa-buraco que eles realizam, que continua de péssima qualidade. E esse trabalho quem realiza não é a equipe dos senhores que fazem a manutenção corretiva, é de responsabilidade da terceirizada. E agora eles assumiram uma nova terceirizada que vem com um trabalho que é ruim, que é necessário a gente estar sempre chamando a atenção,
Por que chamando a atenção? Porque eles fazem a correção do vazamento, e quando eles vêm fazer a operação do tapa-buraco, fica uma cratera, e essa cratera acaba prejudicando o trânsito dos veículos, colocando em risco os motociclistas que transitam na cidade, que acabam caindo, danificando os veículos das pessoas, dos cidadãos que trafegam nas ruas. Enfim, esse é um problema sério e que precisa ser resolvido e ser fiscalizado por uma instituição que autue essa empresa, considerando o fato de que o contrato desse município com a Sabesp dura até o ano de 2027 ainda. Então, há muito a ser feito. Mas existem uns pontos bons também que foram realizados por essa equipe, inclusive a melhora na pressão da água. Só que, infelizmente, conforme eles vão melhorando o fornecimento de água para nós, conforme eles vão melhorando a pressão da água para chegar nas casas que estão nos bairros mais altos, consequentemente, os vazamentos vão surgindo. Por quê? Por conta do serviço de péssima qualidade realizado pelas empresas anteriores, pelas equipes anteriores. E é o que nós estamos sofrendo hoje. Santa Luzia, Paulo Dias, Paraíso, constantemente diversos vazamentos gigantescos acontecendo, danificando o asfalto. Na Vila Pedágio, na semana passada, Rua Espírito Santo, o vazamento quase levantou uma tampa de asfalto da pavimentação. Rua dos Carvalhos, no Jardim Olidel, a mesma coisa. Por quê? Porque se o serviço não é feito com qualidade, quem sofre lá na ponta é a população, seja com água suja, seja com a ausência da água, mas a população é sempre o que mais sofre. Mas existe um detalhe: se atrasa com o pagamento da conta, imediatamente o funcionário da terceirizada vai lá e corta e tem que pagar. Se você quiser ter a água na sua residência, você vai ter que pagar. Mas no momento em que eles interrompem o fornecimento de água por 2, 3, 4, 5 dias, não vem nenhum tipo de bonificação. E nós aqui, nessa Casa de Leis, infelizmente, não temos atribuição, não temos força para fazer com que essa empresa pague por essas falhas. E é muito importante, urge, que o próximo prefeito dessa cidade estabeleça um convênio com a Arcesp, que é a empresa responsável por fiscalizar a Sabesp e autuar, e, se necessário, multar. Mas nós não podemos viver dessa maneira, porque é vergonhoso estar fechando um ciclo de 4 anos e não ter conseguido aí um resultado que seja mais favorável para a população. Falando na Sabesp, nós temos a Rua Paulo Dias, que está passando aí pela intervenção de 3 obras. Uma delas foi a criação da obra de drenagem e direcionamento das águas pluviais. Me perdoem, eu não me lembro se é pluvial ou fluvial, enfim. Né? Fluviais são navegáveis. Fluviais são navegáveis, né? E pluviais são da chuva, obrigado. Essa obra foi finalizada a duros custos, a duras penas, pela incompetência de uma empreiteira. A segunda obra, que é a implantação da nova rede de água, foi finalizada pela terceirizada da Sabesp. E agora será feita a última obra, que é a troca da rede de esgoto na Rua Paulo Dias. Isso é de extrema necessidade para a população, por conta exatamente dos problemas constantes de esgoto vazando e entupido, trazendo aí um enorme transtorno para os comerciantes e para os cidadãos. Mas o que incomoda é a ausência de comunicação do poder público com a população, informando a respeito dessa obra. Por quê? Porque a Rua Paulo Dias é a rua de maior fluxo de veículos, é a principal via de fluxo de veículos da nossa cidade. Os ônibus pararam de trafegar ali por conta dessas obras, só que agora existe um período em que a segunda obra foi finalizada e será ainda iniciada a terceira obra. Só que os ônibus continuam não trafegando na Rua Paulo Dias. E muitas pessoas precisam desse ônibus trafegando ali. Não só os senhores de idade, mulheres com crianças de colo, mas também as pessoas que trabalham e chegam do trabalho cansadas e gostariam de trafegar a pé por um curto espaço. Mas não, essas pessoas são obrigadas a descer do ônibus na Avenida José Hermílio de Moraes para dirigir-se até o bairro Santa Luzia, até o bairro Paulo Dias, porque, infelizmente,
a equipe responsável pelo tráfego de ônibus não esteve atenta para avisar a população: olha só, o ônibus vai ficar de tal dia a tal dia sem trafegar pela rua Paulo Dias. A equipe responsável pelos ônibus não teve a responsabilidade de perceber que a empreiteira finalizou a obra e poderiam imediatamente liberar o fluxo dos ônibus, mas eles continuam sem passar pela rua Paulo Dias. E a reunião para decidir quando é que a Sabesp vai fazer a intervenção para início das obras, eles fizeram hoje. 3 dias depois, 4, 5 dias depois da empreiteira ter finalizado a obra. Isso é frustrante, isso é triste, isso é revoltante, porque nós temos limitações dentro dessa Casa de Leis que nos impedem de tomar atitudes referentes a esse tipo de incompetência. E, infelizmente, no final da ponta, quem sofre é a população. Então, vamos encher nosso coração de expectativa, de esperança, para que, no próximo ano vindouro, o novo ou a nova gestora desse município tenha pulso e capacidade para fazer com que esse tipo de situação não coloque a nossa população na situação em que está, de descontentamento com a zeladoria da nossa cidade, de ausência de comunicação com a população, no momento onde nós vivemos o advento da tecnologia, das redes de comunicação, do WhatsApp, do Instagram. É imensamente necessário que nós caminhemos juntos com a sociedade na evolução das coisas, trazendo mais benefício para as pessoas. São essas as minhas considerações, senhora presidente. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Amém. Passamos ao intervalo. Pois não, vereador. Eu requero aí a supressão do intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido de supressão do intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer outra palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido e fica suprimido o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do requerimento número 236/2024. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 236/2024. Requeremos, no termo do artigo 226(3) do Regimento Interno, concessão de regime de urgência especial na tramitação da moção número 29/2024. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 23 de fevereiro de 2024. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Jean da Elite, vereador. Justificativa. Entendemos que a presente moção deve ser apreciada nesse regime, em razão da comemoração dos 25 anos de aniversário que realizar-se-á no dia 28 de setembro, próximo sábado. Coloque em discussão o requerimento número 236. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Requerimento número 236, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da moção 29/2024. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto da moção. Moção número 29/2024. Moção de aplauso ao coro masculino de alumínio, CMA, pela comemoração dos seus 25º aniversário de música e harmonia. Excelentíssimo senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, considerando a história desse grupo musical independente que leva o nome da nossa cidade e contribui com um importante instrumento de apresentação pública do nosso município, coro masculino de alumínio, que comemora no dia 28 de setembro na Igreja Presbiteriana de Alumínio seus 25 anos de existência, com a apresentação de um concerto em celebração especial de música e harmonia. Considerando o seu histórico com a iniciativa de promover alguns projetos sociais, a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, em 30 de setembro de 1999, iniciou as atividades do coro masculino CBA. No início,
a proposta era atender eventos internos na empresa, mas com o passar do tempo o grupo começou a se apresentar externamente nas cidades vizinhas e participando de vários eventos de canto coral em diversas cidades do estado de São Paulo e até mesmo em outros estados do Brasil. Em um concurso realizado em julho de 2009, na cidade de Serra Negra, São Paulo, consagrou-se vencedor como o melhor coral, que teve a participação de vários grupos do Brasil. Em 2013, a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, encerrou o projeto e, desde então, por iniciativa dos próprios participantes, se tornou um grupo independente da empresa, passando a denominar Coro Masculino de Alumínio. Iniciou-se, então, uma nova etapa para o grupo, que, unidos e com recursos próprios, se organizaram para continuarem com os ensaios e apresentação, permitindo assim demonstrarem, no decorrer desses últimos anos, todo o talento e potencial do grupo nos mais diversos lugares em que se apresentaram. O grupo mantém seu alto nível técnico e suas incríveis suavidade timbilística. Seu repertório é dividido em duas partes de músicas, música sacra e música popular, sobretudo a brasileira, como peças que mostram a melancolia religiosa do interior e do espírito urbano, com arcanjos, composições especialmente criadas para o coro, encantando o público em vários estados brasileiros ao longo desses 25 anos. Conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Alumínio, que até o presente data cede o espaço da Escola Municipal de Música para ensaios semanais. Atualmente é considerado um coral com alto nível técnico, composto por cantores das cidades de Alumínio e da região, liderados pelo maestro Marcelo Faraldo Ressec, que dedica o seu tempo vindo voluntariamente de São Paulo, com recursos próprios, uma vez por semana para ensaios. Entre as inúmeras apresentações realizadas com grande performance e brilhantismo, destacamos algumas para enfatizar e valorizar o potencial do coro entre elas. Selecionado para os concertos de São Paulo, Cidade Coral e Virada Coral, promovidos pela Prefeitura de São Paulo. Foram diversas apresentações na rede Sesc São Paulo. Apresentação em 20 de setembro de 2013 para o governador do estado, na época Geraldo Alckmin, na ocasião do lançamento das obras em convênio com a Sabesp para a construção da estação de tratamento de esgoto na cidade de Alumínio. Comemorações do Dia do Astronauta em Bauru, no dia 29 de 3 de 2014. Destacamos ainda a ilustre participação a professora de piano Marli Ferrari, da Escola Municipal de Música, que os acompanha nos principais eventos, inclusive tem participação na gravação do primeiro CD do coro, que foi lançado em novembro de 2020, denominado Sonho que se sonha junto. Isto posto, proponho a moção de aplauso ao coro masculino de Alumínio pela comemoração dos seus 25 anos de existência no município, solicitando ainda que, após a aprovação, seja encaminhada uma cópia da presente moção de aplauso aos seus participantes. Sala de Sessões, Plenário Vereador Orlando Silva, 23 de setembro de 2024. Professor Gediel, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Adilson Balduino, vereador. Rivera, vereador. E Jean da Elite, vereador. Feito. Coloque em discussão a moção número 29. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Rivera. Adilson Balduino, aprovo. Jean da Elite. Aprovo. Chico da Capoeira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo.
Moção aprovada por 8 votos a 0. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do veto total, número 4, 2024, ao autógrafo 2366, 2023. Discussão única do projeto de lei número 30, 2024, que dispõe sobre denominação de logradouro. Havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando a todos boa noite.